Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a arquiteta Roberta, aqui do Casal na Obra. E hoje, essa semana eu pedi para vocês darem ideias de assuntos para os nossos vídeos aqui no canal. E eu pedi lá no nosso Instagram, então quem ainda não está inscrito, o link está aqui em cima. Então vai lá e te inscreve agora para acompanhar nosso conteúdo por lá. Lá nós temos dicas diárias, mostramos bastante do nosso trabalho, do nosso dia a dia em obras, projetos e também o resultado final de cada espaço. Então vamos ver, vocês mandaram várias sugestões, eu adorei todas as sugestões, mas não vou conseguir responder todas hoje. Então eu vou responder algumas delas hoje e ao longo das semanas eu vou respondendo outras. Então, se não te inscreveu ainda aqui no canal, te inscreve agora para seguir acompanhando o conteúdo e vamos ao conteúdo. Bom, como a maioria dos gaúchos, uma das nossas seguidoras, amigas e queridíssima cliente nos pediu ideias e para a gente falar um pouco sobre a área da churrasqueira. Então, como muita gente sabe, aqui no sul, a maioria das casas, apartamentos, um item obrigatório de se ter é uma churrasqueira. Então, eu vou começar falando um pouco sobre as medidas mínimas que a gente precisa ter para uma churrasqueira. Vai depender muito, a medida da churrasqueira vai depender muito, primeiro, do uso que você faz dela. Se você utiliza muito esse espaço, por exemplo, fazer grandes churrascos. Tem também a opção de utilizar como uma bifeteira, que é um local onde a gente vai fazer toda a parte de frituras, toda a parte que vai fazer mais sujeira. Na hora do preparo dos alimentos, a gente fazer dentro da churrasqueira, e a gente vai precisar de uma churrasqueira que seja dividida internamente. E também, se você usa bem essa churrasqueira, se você utiliza bastante, e o tamanho dos espetos, isso é uma coisa bem importante que vai determinar a profundidade da sua churrasqueira. Então, as medidas mínimas vão variar na largura mais ou menos de 54 até 84 centímetros, a largura dela, da boca, porque vai depender muito, né? Como eu falei, se você quer dividir ela meio, você vai precisar de uma churrasqueira maior, ou se você vai utilizar pouco, você pode utilizar uma churrasqueira menor para também não ocupar muito espaço. A profundidade também vai variar bastante, vai variar entre 49 a 57 centímetros, dependendo daquilo que eu falei deixa eu arrumar aqui, daquilo que eu falei da profundidade, do tamanho dos seus espetos. E a altura também da boca vai variar muito de acordo com a altura da pessoa e também do uso, se faz bastante churrasco, se prepara carnes grandes, pedaços grandes de carne, vai variar muito. Então, mais ou menos entre 48 e 53 centímetros. Essas são as medidas ideais. A gente pode ter uma variação dentro dessas proporções, mas é importante sempre pensar nessas medidas para quê? Para que a fumaça não volte. Uma coisa muito chata, às vezes, das churrasqueiras, quando elas são mal construídas, é que a fumaça volta, o fogo não pega, o assador fica irritado, a casa fica defumada, então é um problema. Então, sempre observar essas medidas, sempre procurar um profissional que já tenha feito outras churrasqueiras ou que tenha uma ideia, né, de como fazer, ou que ouça, né, o arquiteto, o engenheiro, para fazer da forma certa, para não ter erro e para não ter uma casa defumada, que é uma coisa muito xarope. Outra coisa importante também de observar é que próximo à churrasqueira é sempre bom a gente ter um espaço de apoio. Uma pia, ou pelo menos um espaço para guardar, armazenar as coisas, é importante ter junto ao espaço. Uma bancada para poder cortar a carne, para poder preparar a carne, para o assador não ficar ali só com a churrasqueira ali perdido no meio e vai ser muito chato, vai ser difícil de utilizar. Outro artifício legal também é usar aqueles carrinhos móveis, onde ali tu pode ter todos os itens de churrasco e tu pode ter eles em outro lugar e quando vai fazer o churrasco tu leva para perto, próximo à churrasqueira para servir de apoio para o churrasqueiro. E ali você já pode ter todos os garfos, facas especiais de churrasco, tábua, gamelas, enfim, toda aquela infinidade de acessórios que um bom assador sempre gosta de ter. Outro item muito importante da churrasqueira é com relação à limpeza. Sempre é importante pensar em ter a borda dela, a boca dela, com um revestimento que seja de fácil limpeza, como um granito, como um revestimento cerâmico. Geralmente o granito vai funcionar muito bem, porque ele aguenta altas temperaturas.
Então, pelo menos a boca dela ser revestida é uma coisa bem importante. E o volume dela também é bacana que seja revestido, pode ser com madeira ou mesmo com uma cerâmica fácil que seja fácil de limpar, porque acaba sempre respingando gordura, enfim. E é sempre bom ter a maior praticidade na hora de limpar, porque acaba que o churrasco acaba dando uma certa sujeira. Outra coisa importante também é pensar no fechamento. É sempre importante ter um fechamento, a boca com um fechamento. A gente tem vários tipos de fechamento. Pode ser tipo uma caixa que tu encaixa dentro. Tem alguns que são com rodízio de correr. Outras que são de abrir para baixo, como uma basculante. Enfim, vai depender muito do tamanho que você tem e do espaço que você tem para colocar essa porta enquanto você não está utilizando a churrasqueira. Mas por que isso é importante? Por quê? Porque se você mora num prédio, por exemplo, provavelmente vai ter outras churrasqueiras abaixo de você ou acima de você. E tendo esse fechamento, você evita que a fumaça volte e entre no seu apartamento quando o vizinho, por exemplo, estiver fazendo um churrasco. Isso vai ser desagradável e você vai brigar com o vizinho, então não é legal. Vamos deixar essa parte de fora. E vamos botar uma boquinha na churrasqueira lá para ficar tudo tranquilo. Então, e outra coisa também com relação à boca da churrasqueira é que se a churrasqueira, por exemplo, é na sala ou na cozinha, no inverno, pode ser que você tenha fuga de calor e entrada de frio por essa abertura. Então é sempre importante a gente isolar todos os espaços, as entradas e saídas de ar, para a gente ter um maior conforto térmico dentro dos ambientes, principalmente no inverno. Eu separei aqui algumas churrasqueiras, alguns que nós construímos e outras que nós reformamos para mostrar para vocês. Então eu tô passando aqui agora. Tem algumas que são com revestimento, outras são com fogão a lenha, outras com bifeteira, enfim, temos uma infinidade de modelos bem bacanas e cada um pensado para as necessidades daquele cliente, daquela família. Nenhuma delas é igual a outra, algumas podem ser um pouco parecidas, mas nenhuma é igual a outra porque cada cliente é único, cada família é única. E o uso dessa churrasqueira também varia muito de acordo com cada um, do que cada um gosta e do que cada um precisa nesse espaço tão especial que é utilizado principalmente aos domingos aqui no sul. Claro que não é calma pessoal, que não é só o sul que utiliza. Outras regiões do Brasil também fazem seu churrasco, variando um pouco as formas, mas enfim. Certo? Então, essa foi a dica sobre churrasqueiras e vamos ao próximo item. Outra pergunta que me fizeram lá no Insta é quando a gente precisa arrumar a casa toda, mas o dinheiro não dá para tudo. Bom, se você é brasileiro, essa é uma pergunta que muitos de vocês devem se fazer. Por onde começar? Bom, eu sempre recomendo começar por aquela área que ou vai nos trazer um maior retorno financeiro, ou vai nos trazer um maior prazer, aquela área que a gente mais utiliza e que a gente precisa ter ela sendo ou mais prática para nos proporcionar mais tempo, ou aquela área que vai nos proporcionar mais bem-estar, mais saúde, para a gente ter mais produtividade, para a gente ser mais feliz, porque afinal de contas a gente está nessa vida para ser feliz. Então, geralmente a gente precisa começar por aquelas áreas que acabam nos trazendo mais trabalho, por exemplo, a cozinha. Tornar a cozinha um espaço mais prático, mais funcional, vai nos proporcionar mais tempo, porque a gente não vai precisar perder tanto tempo fazendo limpezas, limpando rejuntes, enfim, fazendo esses serviços chatos de quando a gente tem uma cozinha que não é nada funcional. Quando a gente não tem prazer de cozinhar naquele espaço, a gente acaba sempre tendo que pedir comida fora, iFood, enfim, e acaba gastando muito mais dinheiro. Então, sempre penso em começar pela cozinha, porque é o espaço onde a maioria das famílias utiliza muito, onde a gente sente mais prazer e onde a gente precisa ter um espaço realmente funcional. Outro espaço bem importante da gente ter, mais praticidade e mais conforto é o nosso espaço de trabalho, se você trabalha em casa ou mesmo no escritório. E o espaço de trabalho é um espaço que não é difícil de se arrumar, porque a gente pode trabalhar muito com os móveis soltos. Hoje a gente tem muitas opções no mercado de móveis soltos, gaveteiros, bancadas, mesas. Ter um espaço bacana, uma cadeira confortável é bem importante.
E isso a gente pode fazer, inclusive, com o nosso serviço de consultoria online, que é um serviço que a gente elabora o projeto de forma online, de forma rápida e prática, e sem estresse e sem gastar muito, porque é um projeto que a gente vai fazer o projeto, nós vamos elaborar o projeto de forma online, e você vai poder executar, adquirir os materiais, comprar os materiais e os itens que nós indicarmos, ou similares a eles, para você mesmo organizar o seu espaço. Então, isso é uma coisa bem fácil de fazer, bem simples e rápida, e que não gera estresse para você. E assim você pode começar a organizar a sua casa. Eu sempre falo aqui também que é importante a gente fazer aquela listinha de prioridades, então aqueles ambientes que a gente precisa ter mais organizados, como por exemplo a cozinha, ou home office, ou daqui a pouco na sua concepção vai ser o quarto, que é o espaço que você precisa ter melhor organizado, que é a sua prioridade. Então ter essa lista de prioridades vai te ajudar a guiar a execução desse plano, de organizar a casa toda, mesmo quando tem pouco dinheiro. Porque aí você pode ter essa lista toda organizada, pode ir fazendo os projetos à medida que você for conseguindo. Tendo os projetos em mão, você vai ter todo o planejamento financeiro, planejamento de itens que você vai precisar adquirir, de coisas que você vai precisar, serviços que você vai precisar contratar, como eletricista, ou um marceneiro, ou mesmo um pedreiro para fazer algum revestimento, alguma pequena intervenção. Então, é sempre importante ter essa lista. Depois de ter essa lista, contratar um profissional, seja uma consultoria online, ou seja um arquiteto para executar todo o trabalho. Enfim, elencar as prioridades e iniciar o seu plano de ter uma casa mais organizada. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dúvidas. Seguiremos respondendo essas dúvidas lá no Instagram. E amei essa dinâmica, adorei. Muito obrigada a todos que participaram. E aqueles que não participaram ainda, eu vou deixar a caixinha lá no Insta para vocês seguirem participando e ajudando a trazer um conteúdo cada vez mais interessante, mais enriquecedor para todos vocês. Então, um grande beijo. Se não te inscreveu ainda, te inscreve aqui no canal agora para seguir acompanhando todo esse conteúdo. Um beijo e a todos!